Hoje eu quero mostrar para vocês uma biblioteca super interessante que eu encontrei, que vai te ajudar a criar aplicações no terminal com cores, progress bars, divisões de colunas e linhas, colorização, utilização de emojis e muito mais. E neste vídeo eu vou te mostrar como que você pode transformar algo simples no terminal em algo extremamente interessante e visualmente impactante agora. Fala pessoal, meu nome é Jonathan da devaprender.com e neste vídeo nós vamos então conseguir aprender a como criar aplicações para o seu terminal com cores, com emojis, com progress bars, com divisões, da forma que você precisa para apresentar e fazer isso ficar extremamente útil para você e para quem vai usar essas aplicações. Então se você quer continuar aprendendo sobre isso, ajudaria muito o meu trabalho se você descesse aqui e clicar nesse botãozinho de curtir para que a gente possa começar aqui, beleza? Então vamos lá. Então para que a gente possa começar aqui, quero que você abra o seu terminal e claro, você já tem que ter o Python instalado no seu computador. Se você não tem isso, faça isso. E depois de instalar o Python e o pip, nós vamos fazer o pip install rich. Ok? Se você tiver com Mac ou Linux, você vai colocar o pip3. Mas como eu estou no Windows, eu vou colocar pip apenas. Feito isso, já tenho aqui a instalação feita, ele já está instalado no meu computador. Nós podemos abrir aqui um editor de texto. Eu estou usando o VS Code, mas você pode usar qualquer outro editor que ele vai funcionar em qualquer editor, inclusive somente no terminal. Eu vou abrir aqui uma aplicação que eu acabei de criar, app.py, você pode criar a sua aí, e nós vamos começar a ver como isso aqui vai ser útil para você. Primeiro, te dando um exemplo de uma frase simples, que você já deve ter usado, na verdade, uma funcionalidade simples, que é o print. Você com certeza já usou o print, então eu vou colocar uma frase aqui. As casas costumam ter entre 3 a 5 portas. Beleza, uma frase normal, todo mundo já viu isso aí, vou dar um play aqui, nós vamos só dar esse código. Você pode ver que o código está simplesmente todo em branco, como você está acostumado a ver. Porém, olha que diferença que faz se eu simplesmente vier aqui e fazer um from rich import print. O print agora vai ser utilizado e agora nós vamos estar utilizando o print do rich. Então, ele é muito mais complexo, ele é muito mais completo, na verdade, do que o print comum do Python. Então, se eu rodar essa mesma frase agora, eu vou dar um play, olha o que vai acontecer, ele já vai destacar para a gente os números. Então, os números já ficam mais claros agora, simplesmente porque eu estou usando o rich. Só que não é só isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui uma frase um pouco mais, com mais informação. Por exemplo, essa frase aqui tem alguns números extras, tá? E alguns cálculos que estão sendo feitos aqui. A gente pegar a média de um valor. Se eu dar um play nisso aqui agora, olha que legal. Ele vai, inclusive, estar destacando esses valores numéricos inteiros e os valores inteiros também. E, para um exemplo mais complexo, se eu pegar uma frase que tem um dicionário, por exemplo, como essa frase aqui ela fica até um pouco difícil de ler, né? Mas se eu imprimir ela na tela, olha como que vai ficar. Olha que legal. Nós já temos aqui as informações destacadas, sem que eu tenha que fazer qualquer tipo de modificação. Lembra, gente, a gente não fez nenhuma modificação. Você pode já ter criado uma aplicação pronta e você veio aqui, instalou o rich e agora você alterou o print para o print que é usado no rich e a sua aplicação já vai ter essa funcionalidade, sem você ter que refazer o seu código. Então só nisso já é muito legal. Mas tem uma coisa mais interessante ainda, que é o seguinte: além dessa forma que vai ser automática, vamos dizer assim, existe uma forma de você personalizar isso aqui. Deixa eu te mostrar para vocês. Vamos pegar essa mesma frase aqui, tá? As casas costumam ter entre 3 a 5 portas. Vamos imaginar que você queira especificar exatamente qual cor, qual tipo de destacamento você quer utilizar. Nesse caso, você vai usar uma sintaxe que é bem parecida com a sintaxe de CSS, se você já usou CSS, senão você vai aprender aqui agora. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero que a palavra casas esteja em negrito. E negrito você pode pegar entre colchetes e colocar aqui a palavra negrito em inglês, que é bold. Depois você vai fechar essa classe com uma barra aqui. Se você fizer isso, você vai ter colocado negrito. E eu vou colocar, por exemplo, aqui também, que eu quero que essas cores aqui, que esses números estejam o 3 em vermelho, então eu coloco o red, fecho aqui para finalizar. Então lembrando, abro, coloco a propriedade que eu quero e fecho logo após. E aqui eu quero que seja verde, então green. E fecho aqui. Se eu imprimir isso aqui agora, olha o que vai acontecer. Olha que legal, pessoal. Nós temos aqui negrito e nós temos colorização dos nossos textos sem muita dificuldade. Você fez aqui bem rápido. Tanto que se fizer, por exemplo, eu vou pegar essa frase, eu vou duplicá-la aqui embaixo. E agora vamos dizer que, além disso, eu vou colocar aqui que a palavra costumam vai estar sublinhada. Então eu posso pegar aqui, colocar um underline. Colocar aqui, fechar colchetes e rodar novamente. Nossa frase agora está sublinhada. Mas se isso por acaso não for suficiente, você quer mais, você pode trocar o fundo inteiro de uma frase ou de parte de uma frase. Por exemplo, se eu quisesse que essa parte inicial aqui, as até costumam, tenha o fundo verde, eu posso fazer isso. Vou fechar aqui e aqui no início eu vou colocar a palavra chave on
green. E on vai servir para qual fundo você quer e aqui a cor que você quer que coloque no fundo. Então sempre essas duas palavras juntas. On e a cor que você quer. Se eu rodar isso aqui agora, olha que legal. Nós já temos a metade da frase em verde e se eu quiser, por exemplo, que o final agora de ter para frente seja azul, eu posso colocar aqui blue, on blue, na verdade, né? E finalizar aqui com a barra invertida. Se eu rodar isso aqui agora, olha que legal. Apesar que esse blue dele está mais com roxo, né? Mas enfim, ele coloriu da forma que prometeu aqui. Então só nisso aqui você já consegue customizar muita coisa que você faz no seu terminal sem ter que passar muita dificuldade de ficar importando bibliotecas extras. Isso aqui já vai quebrar um galho gigantesco para você. Mas muitas das vezes você vai querer usar emojis também, né? Você vai colocar o smiley de risada, de triste, feliz, com raiva, etc. E se você quer fazer isso de forma tradicional, é bem complicado. Mas com o Rich você consegue fazer isso bem fácil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu preparei algumas frases aqui para a gente poder verificar isso. E eu te mostrar esse exemplo. Se você fazer um print normal, vou apagar isso aqui para ficar um pouco mais simples. Se você fizer um print normal aqui e você especificar da seguinte forma, você vai colocar 2 pontos, 2 vezes, e aqui no meio você vai colocar o código do Smiley. O código dos Smileys você consegue aqui dentro do próprio site do GitHub. Pesquisa aqui, ó, emoji cheat sheet, que você vai encontrar essa lista gigante aqui de emojis. E se eu pegar qualquer emoji aqui, na verdade esse código aqui, copiar dentro do meu código, olha o que vai acontecer. Eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, que é esse aqui, ó, white check mark, e dizendo aqui, ótima decisão. Vou dar um play. Nós temos aqui um emoji rapidinho para você fazer assim, ó, um pulo. Se eu pegar os outros exemplos que eu coloquei para vocês aqui, eu vou colar aqui, nós vamos rodar esses exemplos. Olha que legal, você tem aqui vários emojis para você colocar no seu código, muito rápido, sem dificuldade. Isso aqui de uma forma super intuitiva, tudo que você teria que fazer é encontrar esse checkmark aqui. Inclusive, falando de coisas interessantes, eu quero falar com vocês sobre o Kite. Se você quer codar mais rápido e mais eficientemente usando inteligência artificial, eu recomendo que você baixe um plugin gratuito que funciona em vários tipos de editores de textos e para várias linguagens de programação diferentes, chamado Kite. Eu vou deixar aqui no link na descrição, é o primeiro link na descrição, você pode clicar e baixar esse plugin gratuitamente. Eu uso esse plugin há muito tempo e eu acho que você vai gostar bastante dele também. Então, legal, você já consegue colorizar, você consegue inserir emojis, você consegue já personalizar o seu código. Mas por algum motivo você não se adaptou a esse modo aqui de fazer a edição, você tem ainda uma outra forma de fazer essa edição das cores, que é usando o from rich.console import console. E dessa forma aqui você consegue também personalizar o seu código, o seu texto da seguinte forma. Você faz primeiro um instanciamento dessa classe, né? Você vai instanciar a classe console, e aqui você pode fazer um console.print, caso você não queira interferir com o print tradicional do Python. E aqui se eu coloco um texto, por exemplo, as casas têm de 3 a 5 portas, e imprimir isso aqui, o que vai acontecer? Somente aquele destacamento padrão que você já conhece. Porém, você pode vir aqui e colocar uma propriedade chamada style. E aqui na propriedade style você pode fazer a mesma forma que você fez antes, só que tudo de uma vez só. Como assim, Jonathan? Se eu colocar bold aqui, que é negrito, e rodar, tá aqui, ó, tudo em negrito. Se eu vier aqui e colocar underline, ele vai aplicar a toda a linha. E assim sucessivamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, on red, para que ele fique com o fundo, vermelho, que ele vai deixar o fundo vermelho. E se colocar aqui black, por exemplo, que é a cor do texto, ele vai colocar o meu texto em preto. Ok? Se eu colocar aqui green, ele vai trocar para green. E assim sucessivamente. Toda essa forma você pode usar também o console para estar imprimindo coisas na tela. Mas eu quero falar para vocês aqui umas coisas mais avançadas, como por exemplo um progress bar. Sabe aqueles progressos, sabe aqueles barras de progresso para saber o que está acontecendo? Deixa eu te mostrar como que você pode fazer isso rapidinho usando o Rich. Para fazer isso com o Rich, nós vamos fazer aqui um from rich.progress import track. E eu vou importar aqui o módulo sleep também, from time import sleep, porque eu posso mostrar para vocês aqui um exemplo. Para que você crie um progress bar, você basicamente vai criar uma trilha, que é um track, e essa trilha vai possuir alguns passos. E a cada passo, essa trilha vai ser atualizada com o texto que você definir aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. For tarefa em track, e que eu passo uma faixa de valores que vai estar sendo iterados. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui 10 tarefas, ok? Então eu vou colocar aqui uma range de 10, que o primeiro parâmetro que você vai colocar aqui é quantas tarefas vão ser executadas. E depois nós vamos colocar a mensagem que vai estar sendo exibida enquanto essas tarefas estão sendo executadas. Eu vou digitar aqui processando, ok?
E aqui dentro nós vamos fazer o seguinte. Eu vou simplesmente simular que tem uma tarefa ocorrendo aqui dentro através do sleep. Aqui eu vou dar um sleep aqui de 2 segundos, né? Ele vai esperar 2 segundos até que ele passe para a próxima tarefa. E se eu rodar esse código aqui agora, o que nós vamos ter? Olha ali embaixo, processando, 2 segundos, passou. E aqui, o que acontece? Ele vai tanto exibir o progresso, como fazer o cálculo de quanto tempo ele espera que haja até que aquela tarefa seja finalizada. Então você pode ver que está contando ali 8, 6, 5 segundos, e ele está exibindo o processo. E aqui, claro, você não colocaria um sleep, você colocaria a função de fato que faz aquele processo que você está fazendo ali durante o seu programa. Essa aqui é uma das formas de você fazer isso. Porém, existem outros casos também, que você já deve ter visto isso, quando você acessa uma aplicação no terminal. Isso acontece muito no Linux. Você acessa uma aplicação no terminal e ele está fazendo algum processo que demora, está baixando alguma coisa, atualizando um pacote. Enquanto ele atualiza, tem um textinho lá embaixo que fica dizendo, olha, atualizando, e fica rodando alguma animação ali rodando, dizendo que está atualizando, e a cada vez que ele consome uma linha de progresso, ele exibe a informação sobre o que foi feito e ele continua mostrando o progresso ali que está acontecendo alguma coisa. É isso que eu vou te mostrar como você faz agora. Para fazer dessa forma, é um pouquinho diferente, tá? Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, from rich.console import console. E aqui nós vamos também fazer um from time import sleep, que nós possamos mostrar aqui os exemplos. Vamos imaginar uma situação onde eu vou ter uma função que vai criar 10 arquivos para mim. E essa função eu vou criar ela aqui agora e depois nós vamos passar ela para o nosso progress bar, para o nosso progresso ali. Então vamos lá, def criar arquivos, e aqui nós vamos fazer da seguinte forma, for i em range de 10, então nós vamos fazer criação de 10 arquivos, eu vou estar abrindo aqui para a criação um novo arquivo, with open, um arquivo e que eu vou indexar ele do i, para que eu possa estar criando arquivos com nomes diferentes, e não nomes iguais, .txt. Vamos abrir para escrita, então write, e eu vou chamar esse processo aqui de file. E aqui eu vou só escrever uma linha dentro deste arquivo, file.write, eu vou dizer, criamos um novo arquivo. Pronto. Ok, aqui está o processo. Vamos imaginar, tá, que isso aqui vai demorar 1 segundo. Então eu vou colocar aqui um sleep de 1 segundo, simulando que esse processo vai demorar 1 segundo. Aí, dependendo do processo que você vai fazer, isso aqui vai demorar 1 hora, 1 minuto, 2 horas, tanto faz. O interessante é você entender o que está acontecendo aqui, que existe um processo que demora 1 segundo. E para que essa informação seja exibida de fato no console, que é o que nós queremos, você vai fazer um log. E esse log, ele vem do nosso console, certo? Então nós temos que instanciar um console aqui em cima, console igual a console. E agora, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, vou fazer um console.log, e aqui eu vou exibir uma frase personalizada. Eu vou dizer, por exemplo, que tarefa, e aqui eu vou passar o número da tarefa, que vai estar sendo utilizado aqui o nosso i, que está acontecendo aqui no nosso loop, nosso laço de repetição, tarefa tal finalizada. Beleza, agora tem uma função que faz o nosso processo que vai demorar um tempo, e agora eu tenho que exibir isso na tela para a pessoa. Como que eu posso fazer isso? Para fazer isso, nós vamos usar a função status do console. Então, with console.status. Aqui nós vamos estar especificando qual frase vai estar sendo exibida. Nesse caso, eu vou exibir a frase realizando a tarefa. Então, eu posso também estar personalizando aqui, usando aquela mesma sintaxe, de onde você abre e fecha colchetes, coloca um parâmetro e finaliza com a barra invertida. Então, eu vou colocar aqui um nome desse processo, vou chamar ele de arquivo. E aqui eu vou chamar a função que de fato faz esse processo, que é a função criar arquivo, certo? Então, eu vou chamar ela aqui, criar arquivos. E agora, se eu rodar esse código, olha que legal. Deixa eu maximizar aqui o terminal para ficar um pouco melhor para vocês. Eu vou rodar esse código aqui, Python, app.py, enter. Olha que legal. Realizando a tarefa. Legal, né? Então agora você tem como ter esse feedback, tem o que está acontecendo, quando está acontecendo, qual linha está gerando aquela tarefa e quando ela está finalizada. Então é uma forma bem interessante de você conseguir exibir progresso de forma responsiva para o usuário. Então por isso que eu achei bastante interessante mostrar isso aqui para vocês. Inclusive, se você chegou até aqui, digita aqui nos comentários para mim, console, para mim saber que você chegou até essa parte do vídeo. Outra questão interessante é que caso você queira exibir tabelas dentro do seu console, às vezes fica muito difícil você fazer isso na mão. Mas com o Rich fica muito fácil. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que você pode fazer isso. Importando from rich.table import table. E que é bem fácil você criar uma tabela. Você pode fazer da seguinte forma. Para começar aqui, nós podemos criar uma tabela. Então, table. E aqui dentro nós vamos definir que o título dessa tabela será filmes favoritos. E como eu estou instanciando, eu tenho que colocar isso aqui dentro de uma variável, certo? Então, vamos chamar a variável aqui de table.
E agora eu posso estar adicionando colunas e linhas. Para adicionar uma coluna é bem fácil, table.add_column. Vamos dizer que eu queira quais colunas dentro desses filmes favoritos. Eu quero saber o nome. Além disso, eu quero um table.add_column. Eu quero também saber data de lançamento. E eu quero também fazer um table.add_column faturamento. Então, algo importante aqui a entender é o seguinte: eu tenho exatamente 3 colunas. Isso quer dizer que a cada linha que eu tentar adicionar, eu preciso necessariamente colocar 3 informações. Por exemplo, vou colocar aqui a primeira linha, fazendo add table.add_row. E vamos colocar aqui que o primeiro filme será o Piratas do Caribe, que vai ter a data de lançamento em 2005, eu não sei, tá? Tô chutando. Teve um faturamento neste valor aqui, ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui mais algumas linhas, deixa eu copiar aqui, e eu vou fazer a alteração aqui e já volto. Ok, eu já tenho aqui a minha tabela com as colunas e as linhas. Então, apenas uma modificação aqui, pessoal. Na verdade, os números têm que estar em string, eu esqueci disso, tá? Então, eles têm que estar em string, então vou colocar todos em string aqui para que a gente possa fazer essa exibição. Então, agora, para imprimir essa tabela na tela, nós temos que fazer um from rich.console import console. Nós vamos agora criar uma nova instância do console, console. E agora, para que possamos imprimir isso na tela, eu vou aqui embaixo e vou dizer console.print e que eu passo essa tabela. E se eu rodar esse código aqui agora, dando um play, nós temos aqui a nossa tabela perfeitamente sendo exibida pra gente. Só que, claro, gente, você não precisa estar limitado. Nós já temos aqui algo muito bem feito pra gente. A tabela já está bem legível, mas eu poderia vir aqui ainda e fazer mais modificações. E se eu quisesse, por exemplo, dizer que eu quero que isso aqui esteja justificado à esquerda, eu posso colocar aqui um justify left. Eu posso estar alterando as cores. Por exemplo, style igual a red, e aqui eu quero que essas daqui estejam com style green, e aqui eu quero que o style esteja como purple. Se eu rodar esse mesmo código aqui novamente, olha que legal, nós temos aqui já cores e diferentes formas de você estar modificando o seu código para que isso fique muito claro o que está acontecendo aqui. Isso faz sentido para você? Se você está gostando, pessoal, vem aqui embaixo e curte esse vídeo, me ajuda pra caramba nesse trabalho aqui. Nós já conseguimos fazer uma tabela agora, então o que mais nós podemos fazer com o módulo Rich? O próximo passo é a criação de layouts para que você possa estar exibindo layouts na tela. Na minha opinião, existe uma forma mais interessante de você usar isso aqui, que eu vou mostrar mais no final do vídeo, mas eu quero também exibir essa possibilidade para caso isso aqui seja útil para você de alguma forma. Para criar um layout do zero, nós podemos fazer o seguinte: from rich import print, nós vamos precisar do print, e nós vamos fazer também um from rich.layout import layout. E agora, para criar um layout é bem simples, nós temos que instanciar essa classe. Então vamos instanciar essa classe aqui dessa forma aqui. E agora eu vou criar o quê? Eu vou estar desenhando, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Se eu pegasse isso aqui e eu quisesse desenhar, por exemplo, um quadradinho em cima, um retângulo em cima, um retângulo embaixo, e depois, se eu quiser, por exemplo, dividir esse retângulo aqui e aqui, eu posso fazer isso. Depois eu quero talvez colocar um terceiro retângulo que vai estar na parte de baixo. Tem como fazer isso? Tem. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Eu vou começar desenhando o layout da seguinte forma: layout.split column. Nós vamos dividir em colunas a primeira linha. De qual forma você vai fazer isso? Eu vou abrir aqui parênteses e aqui embaixo eu vou criar um layout novamente, e eu vou dar um nome a essa coluna, e esse nome é importante porque você vai referenciar esse nome depois, caso você queira fazer modificações. Então vamos chamar aqui o nome de topo, e embaixo disso eu vou colocar um outro layout chamado nome igual a baixo. Se eu pegar agora dessa forma e não fazer mais nada, eu posso imprimir esse layout na tela, print layout. Na verdade teria que ser em inglês, né? Coloquei nome aqui, mas deveria ser em inglês, name. Então vamos rodar aqui mais uma vez. Então agora nós já temos aqui, deixa eu maximizar para vocês verem, nós já temos aqui um layout. Olha que legal. Toda essa parte aqui, ó, foi feita agora, nesse exato momento que eu cliquei em rodar o código. Você dessa forma está criando layouts visuais dessa forma, e depois você poderia entrar aqui e modificar esses layouts. Então, uma outra forma de você estar modificando ainda mais isso aqui é o seguinte: nós podemos importar aqui os panels, rich.panel, import panel. O que são panels? São formas de você estilizar layouts. Como assim, Jonathan? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós temos já um layout, e nós temos aqui o layout topo e o layout baixo. Agora vamos imaginar que isso aqui era um título, que fique em cima ali, ele tem a cor verde, por exemplo, e seja uma barra com fundo verde. Como que você vai fazer para conseguir colorizar essa barra verde? Você pode criar um layout novamente, só que dentro do layout você vai criar um panel.
E nesse panel, você pode dar um título a ele. Então, por exemplo, meu app. E aqui eu posso colocar a propriedade style. E na propriedade style eu posso, por exemplo, colocar on green, que significa fundo verde. Então, quando eu faço isso, eu vou colocar aqui um vírgula. Eu vou colocar aqui embaixo também um outro layout. E um outro panel, na verdade. Deixa eu colocar a vírgula aqui. E nesse panel eu vou colocar aqui, por exemplo, criador Jonathan. E eu vou colocar aqui o style de purple, que é roxo. E vou rodar esse código aqui agora e olha o que vai acontecer. Se nós descermos aqui, você pode ver que agora eu tenho essa parte superior aqui é o nosso panel e essa parte inferior aqui é um panel também. Então você pode ver que nós mantemos aqui no meio os nossos layouts normais, porém aqui em cima você tem aqui uma forma de estar customizando ainda mais a questão visual do seu layout, certo? Então você pode customizar dessa forma aqui. E aqui se você ver, você pode perceber que tudo está sendo exibido corretamente. Então até o momento eu só tenho aqui várias linhas, certo? Nós temos aqui várias linhas, mas você poderia separar, por exemplo, essa linha aqui, esse layout que é o topo, na verdade, aqui no meio, se eu quisesse, para que nós tenhamos aqui, por exemplo, duas colunas. Como que eu posso fazer isso? Agora que você vai entender a importância de ter um nome aqui, para que nós consigamos fazer isso. Então, para fazer essa divisão no meio, eu posso pegar aqui o layout, indexado de qual layout eu quero modificar, que no caso é o layout topo, e eu vou fazer um split row nele. Esse split row vai funcionar da seguinte forma. Quais outros layouts eu quero estar inserindo ali dentro? Então eu posso inserir aqui um novo layout, que vai ser o layout esquerda e o layout direita. E se eu rodar isso aqui agora, o que nós temos? Você pode ver que ele separou aqui entre direita, ele separou aqui entre direita e esquerda. Só que não ficou muito claro, não ficou muito fácil de identificar. Então por isso que eu gosto de usar um panel aqui para que você tenha essa diferença um pouco mais clara. Então você poderia importar aqui um panel, colocar isso aqui dentro de um panel e colocar isso aqui também dentro de um panel. E se eu rodar isso aqui agora novamente, deixa eu rodar para vocês aqui, Python, .py, nós temos aqui essa divisão muito mais clara agora na minha visão. Então o panel ajuda bastante com essas questões de divisões visuais, certo? Outra coisa interessante é que se você quiser especificar exatamente qual é a proporção de, por exemplo, essa barra superior, eu quero que ela ocupe só 20% da minha tela, e a parte inferior aqui, meu footer, essa parte aqui, eu quero que ela ocupe só 10%. Tem como eu especificar exatamente qual é o percentual que cada elemento vai ocupar? Tem sim. E você pode fazer isso através de uma propriedade chamada ratio. Então todo layout ele tem uma propriedade chamada ratio. Okay? Então você pode estar especificando o valor entre 1 a 10, lembrando que no total você tem que ter 10 pontos. Então se você tem 4 elementos aqui, você teria que somar 10 pontos, certo? Então lembrando disso quando você estiver fazendo as suas modificações. Então, para fazer isso, por exemplo, vamos imaginar que meu painel aqui inicial, eu quero que ele tenha um ratio de 3, tá? Ele vai representar 30% da minha tela. O meu layout aqui secundário vai representar 20%. Aqui nós temos mais 20%. Então nós já temos aqui 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos mais 3 pontos. Então eu poderia colocar, por exemplo, aqui mais 3 pontos. Ratio igual a 3. E se eu rodar esse código aqui agora, o que nós vamos ter? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui ele ocupando 30% da tela, o valor de 20%, 20%, e aqui em cima nós temos 30% da tela, certo? E você pode então estar usando dessa forma para controlar o percentual que ele vai estar ocupando dentro do seu terminal, da sua janela de terminal. Então essas são as maneiras principais que você pode usar o Rich para poder personalizar o seu console. Só que na minha opinião, essa parte do layout não está funcionando bem, ela não funciona da forma que eu quero ainda, ela não está intuitiva, e eu não consegui achar uma forma de inserir dados dentro desse layout. Então para mim ficou meio inútil essa versão. Desculpa você ter acabado de aprender isso, mas ela não ficou muito interessante na minha visão. Mas tem sim um exemplo que eu preparei para vocês, que eu prometi que eu ia entregar para vocês aqui, um exemplo de como você poderia usar as partes interessantes, as partes boas desse programa. Então deixa eu te mostrar um programinha que eu criei aqui para você e como que você pode fazer algo parecido. Então eu criei uma aplicação para vocês aqui. Antes de mostrar o código, vamos rodar isso aqui para você ver como que isso vai ser interessante usando dessa forma o módulo Rich. Eu vou rodar aqui esse arquivo que eu estou chamando de exemplo útil, muito claramente, e vou dar um Enter. Então, eu estou criando aqui uma aplicação que vai verificar o seu CPF, verificar se você está ok, se você pode fazer um financiamento, e caso você esteja ok e possa fazer um financiamento, você vai escolher uma opção
e fazer esse financiamento. Então vamos colocar aqui primeiro o meu CPF, colocar aqui um CPF aleatório, dar um Enter, e ele vai me confirmar se eu digitei aquilo ou não. Então aqui nós temos uma forma de você estar confirmando se o usuário colocou a informação correta ou não. Eu vou estar digitando um sim ou não aqui, confirmando que eu de fato tenho essa informação correta. E agora vai fazer as pesquisas, simular pesquisas dentro do meu CPF, que é exatamente o tipo de aplicação onde isso aqui seria extremamente útil para você. Então olha que interessante, ele fez as pesquisas, nós temos as pesquisas sendo feitas aqui, as informações do que está acontecendo sendo exibidas em tempo real, e ele finaliza com uma mensagem positiva dizendo que seu CPF está pronto para um financiamento. E aqui nós já temos uma tabela exibindo quais tipos de financiamento essa pessoa pode estar contratando. E logo abaixo eu exibo uma mensagem dizendo quando a pessoa deseja financiar. Eu vou colocar aqui 36 vezes e dar um Enter. E que eu devo digitar o meu nome para finalizar. E olha aqui, nós já temos aqui. Parabéns, Jonathan, você escolheu o financiamento de 36 vezes. Então aqui, na minha opinião, isso aqui é uma forma mais clara, mais realista de você usar essa aplicação. O código que eu usei para criar essa aplicação é esse código aqui, é um código relativamente simples. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa ver como eu fiz essa aplicação, mas não gastou muita coisa, foram 59 linhas aqui. Então esse foi o módulo Rich. Deixe aqui nos comentários me dizendo se você quer ver mais aplicações, mais módulos como esse. E não esqueça, pessoal, se você quer codar mais rápido, e mais eficientemente usando inteligência artificial, eu recomendo que você baixe o plugin gratuito que funciona em vários tipos de editores de textos e para várias linguagens de programação diferentes, chamado Kite. Eu vou deixar aqui no link na descrição, é o primeiro link na descrição, você pode clicar e baixar esse plugin gratuitamente. Eu uso esse plugin há muito tempo e eu acho que você vai gostar bastante dele também.